Fica à Ok? vontade. Ah, tá, deixa eu apresentar, né? Então, pessoal, bom dia a todos. Muito obrigado aí aos membros da banca que compareceram a essa defesa de qualificação, ao professor Daniel, a professora Aline, o professor Luiz Cláudio, o professor Josué. Os membros externos, a membra externa, na verdade, é a professora Aline, o professor Luiz Cláudio é o co-orientador do trabalho, o Josué foi o primeiro orientador do trabalho, né, Josué? Certo. É isso aí, obrigado, pessoal. Pode começar aí, Rafael. Tá certo. Bom dia a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer aqui a presença de todos que estão com a gente aqui nessa sessão, em especial os membros da banca, né, que aceitaram o convite para trazerem aqui suas colaborações, suas sugestões, suas críticas para esse projeto que vai ser apresentado aqui. Dando início aqui à apresentação, o trabalho intitulado Sistema de Detecção de Fonte de Odor utilizando quadricópteros. Faz parte do exame de qualificação, é um requisito para a tese de doutorado. O aluno sou eu, Rafael Monteiro, orientado pela professora Aniel Silva de Moraes, orientado pelo professor Luiz Cláudio de Oliveira Lopes, e temos aí a presença da professora Aline Fernanda Bianco, o Daniel Costa Ramos e o professor José Silva de Moraes, compondo a banca aqui com a gente hoje. A apresentação vai ser iniciada com a definição do problema. Em seguida, eu vou apresentar uma justificativa para a utilização do quadricóptero nessa tarefa. Em seguida, eu vou trazer aqui o estado da arte, vou falar um pouco sobre os métodos de detecção de odor que são mais utilizados, né, trazendo uma perspectiva histórica deles. Em seguida, eu vou abordar o problema de uma maneira mais objetiva, trazendo aqui os principais problemas que surgem, né, nessa tarefa e as soluções que foram apresentadas ao longo aí da revisão bibliográfica que eu realizei. E já pegando o gancho aí com os problemas que não tem solução, ou que temos solução completa, eu já vou apresentar a proposta do projeto. Finalizando aqui, vou apresentar aquela tabela do cronograma, sem entrar no detalhe para não ocupar tanto nosso tempo aqui. Vamos lá. Primeiramente, a tarefa de detecção de odor, ela se refere ao ato de encontrar a posição de uma fonte química de interesse dentro de um ambiente através de um rastro. Isso é, uma pluma que é criada pela fonte e influenciada pelo vento. Né? Essa definição aí tira o trabalho da Shen e outros, que é um trabalho de revisão que eu vou citar muito aqui nesse texto. Esse problema ele pode ser abordado de duas formas. A primeira, que é uma rede fixa de sensores, que, como o próprio nome já sugere, se refere a um conjunto de sensores que são espalhados em posições fixas no ambiente. E nesse caso aqui, ele não é tão capaz de detectar exatamente o local da fonte. Né? Aqui o interesse é só detectar a presença de um rastro químico ou não. E um exemplo da utilização dessa rede fixa de sensores seria, por exemplo, o interior de um silo, né, para detectar precocemente o surgimento de um incêndio. Já a robótica móvel, que é o que nos interessa aqui, ela é mais complexa, mais dispendiosa, porque ela consiste num conjunto de robôs dotados de sensores de detecção de gás, e esses robôs eles percorrem o ambiente livremente ou com algumas restrições de circulação, em busca de declarar a posição exata da fonte. Como exemplo aqui de aplicação da robótica móvel, a gente pode citar o diagnóstico ambiental de qualidade do ar, a detecção de aforos tóxicos em áreas industriais, já contribuindo com a saúde do trabalhador, busca por sobreviventes em situações de tragédias ou acidentes, detecção de fogo, localização de minas ou bombas, dentre outras aplicações. Embora o emprego da robótica móvel traga muitas vantagens em relação à rede fixa, essa abordagem também traz alguns problemas que podem, eventualmente, inviabilizar ou até impossibilitar a execução da tarefa. Né? Primeiramente, vou falar aqui uns problemas que são inerentes a todos os métodos de detecção, e depois os problemas que são mais específicos do uso de quadricópteros. Primeiramente, a dispersão intermitente da pluma. A pluma ela tem um padrão de comportamento bem instável, né? Isso dificulta um pouco. Em seguida, a resposta dos sensores, que também é comum a todos os métodos. Depois, a interferência das hélices, esse já mais específico dos quadricópteros. E também específico dos quadricópteros, a limitação dos recursos embarcados. Então, com esses problemas aí, o que justifica
buscar o uso de quadricópteros para essa tarefa. O que justifica tanto esforço, né, da comunidade científica aí em permitir o uso de quadricópteros para essa tarefa? A resposta está nas vantagens que os quadricópteros trazem em relação aos veículos terrestres, por exemplo, que a primeira delas é a varredura tridimensional do ambiente. Isso enquanto os veículos terrestres eles se limitam à exploração da superfície, os veículos aéreos são capazes de realizar uma busca em toda a extensão do ambiente, sendo capaz de declarar uma fonte que eventualmente esteja a uma certa altura do chão. Além disso, algumas aplicações, nós vamos ter um terreno com limitações de movimento para os agentes terrestres, como escombros de edificações colapsadas em acidentes ou tragédias, ou até mesmo em campos minados, né, que a circulação de veículos terrestres é bem limitada. E por fim, os veículos terrestres eles possuem uma autonomia bem limitada em relação aos terrestres. Eles têm que gastar muita energia para compensar o efeito da gravidade sobre eles. E com isso, houve uma dedicação dos grupos de pesquisa para tornar a tarefa de detecção de fontes de odor para veículos terrestres um pouco mais ágil, né, para respeitar essa autonomia. E com isso, o que era aí uma limitação, né, com as contribuições que nós tivemos nos últimos anos, acabou se tornando uma vantagem nessa agilidade em declarar a fonte. Eu tenho aí alguns exemplos de trabalhos antigos que tinham exemplos de veículos terrestres que eles levavam quase horas aí para realizar os ensaios. Né? Eles tinham uma estratégia de parar no ponto, esperar o sensor chegar no tempo de acumulação e só entrar para outro ponto. Isso acabava demorando muito. Isso é impossível de fazer com quadricópteros. Bom, vamos falar aqui um pouco agora sobre o estado da arte. Os primeiros trabalhos, eles remontam do início da década de 90 e foram propostos primeiramente os métodos baseados em gradiente. Como esses métodos eles não apresentavam a eficiência esperada, os pesquisadores começaram a desenvolver algoritmos que imitavam o comportamento de seres vivos, né, na presença de um rastro químico ali no ambiente. Esses algoritmos são os algoritmos biomiméticos. Na sequência, a partir da metade da década de 2000, começou a observar que as pesquisas da área tendiam a buscar soluções de cooperação para o emprego de múltiplos robôs nessa tarefa. E, a partir do ano de 2013, 2014, começou a verificar o maior interesse da comunidade científica em empregar algoritmos que fazem mapeamento probabilístico do ambiente. Vou falar aqui um pouco sobre cada um dos métodos agora. Primeiramente, os métodos baseados em gradiente, eles assumem que a pluma de gás se dispersa de uma maneira ordenada, o que geraria aí um gradiente suave de concentração a partir da fonte. Só que essa observação ela consiste em uma simplificação muito grande do que é o comportamento real da pluma, né? O que se observa geralmente é que a pluma ela apresenta um comportamento fluídico bastante complexo. E por causa disso, esses métodos eles se mostraram pouquíssimo eficientes, o que motivou o desenvolvimento dos métodos seguintes, que são os biomiméticos. Esses métodos aqui eles fazem uso das observações sobre os movimentos que os seres vivos executam na presença de algum rastro químico no ambiente. Eles partem do pressuposto de que a teoria da evolução já se incumbiu de selecionar as estratégias de maior sucesso no rastreamento de alguma fonte química na natureza. Dessas observações, a gente pode selecionar 4 movimentos típicos que, combinados, eles compõem a maioria dos algoritmos dessa família. O primeiro consiste nesse zigue-zague simples. O indivíduo, ele, ao detectar algum sinal da pluma, ele vai iniciar uma trajetória retilínea em um ângulo alfa, que já é determinado pelo projetista, em relação ao vento. Esse veículo ele vai continuar essa trajetória até que ele não detecte mais nenhum rastro químico. Então ele vai entender que ele chegou na margem oposta da pluma, e quando isso acontecer, ele vai retornar a pluma pelo mesmo ângulo alfa que ele iniciou a trajetória. Só que isso traz um problema essencial no que diz respeito ao entendimento sobre o limite da pluma. Muitas vezes o algoritmo ele entende que atingiu o limite, quando na verdade o sensor está simplesmente passando por um ponto em que momentaneamente a concentração de odor esteja baixa. Como eu vou mostrar daqui a pouco, a pluma ela é bastante intermitente e o sinal da saída do sensor ele varia bastante. Então, o algoritmo pode entender que chegou no final da pluma, mas ele ainda está no meio da pluma. Então ele vai retornar
e com isso ele vai perder uma grande área de exploração, o que pode limitar bastante seu desempenho. Como solução a esse problema, 2 outros movimentos foram propostos. O primeiro, que é esse aqui à direita, o casting, ele simplesmente propõe que o robô ele continue na mesma trajetória retilínea por uma distância de segurança R, né? E após essa distância, se ele continuar não detectando nenhum rastro químico, ele vai voltar à pluma e reiniciar uma outra trajetória retilínea com o mesmo ângulo da trajetória inicial. Uma outra solução para esse problema é a trajetória em espiral, aqui à direita, nesse slide. Da mesma forma que no casting, ao detectar o que seria o final da pluma, ele vai começar uma outra trajetória, que nesse caso é uma espiral. Esse desenho ficou um pouco confuso, mas entendam isso como uma trajetória espiral. Então, chegou, em teoria, ao fim da pluma, ele vai iniciar uma trajetória circular de raio crescente, que é uma espiral, e ao detectar novamente a pluma, ele vai começar uma outra trajetória retilínea, né, e assim sucessivamente. E por fim, esse movimento do surge, ele consiste em uma generalização dos métodos baseados em gradiente, que é um movimento que simplesmente o veículo vai buscar escalar o sentido de maior gradiente naquele ponto que ele realizou a leitura. Vamos lá, o interesse pelos algoritmos multirobôs, ele começou a predominar nas pesquisas na área a partir da segunda metade da década de 2000, mas só foi devidamente justificado pela tese do Loschmatter em 2010. Né? Nesse trabalho aqui, o autor foi capaz de demonstrar o ganho de desempenho em tarefas de decoração da fonte ao empregar múltiplos robôs utilizando alguma forma de cooperação. Aqui ele usou a métrica da distância excessiva, que na verdade é a distância que os veículos percorrem, a distância total percorrida, dividida pela distância do ponto inicial até a localização real da fonte. Ou seja, quanto menor essa distância, melhor. Ele verificou que o emprego de agentes com colaboração realmente torna essa tarefa mais eficiente. Os algoritmos de informação eles se subdividem em 2 abordagens. Né? Os algoritmos multirobôs se dividem em 2 abordagens. A primeira, que são os algoritmos baseados em informação. A ideia desses algoritmos é fazer com que os agentes eles fiquem fixos em uma formação pré-definida, e com isso ele entende como se cada agente fosse parte de uma estrutura maior. Então, com isso, é possível determinar em cada ponto do ambiente qual o gradiente que surge entre as leituras dos robôs, e com isso ele utilizar qualquer um dos métodos já mencionados aqui para se guiar no sentido do gradiente ou, enfim, outras abordagens. Uma outra forma também de utilizar os algoritmos de informação é através de uma informação que não é fixa, mas ela se ajusta, ela se adapta com a ideia aí de colocar os veículos que estão nas bordas da formação, deslocá-los para o que seria o limite da pluma. Então, à medida que eles vão se aproximando da fonte, esses veículos vão convergindo, né, para aquele ponto. A outra abordagem presente nos algoritmos multiagentes corresponde a otimizar a exploração do ambiente, ao invés de manter os veículos presos em uma formação. A premissa dessa família consiste em evitar os mínimos locais de detecção de concentração. Né? E a partir disso, 2 possibilidades podem ser exploradas. A primeira consiste na elaboração de um mapa de concentração de odor pelo ambiente. E a segunda, em utilizar as informações adquiridas nos ensaios por tomadas de decisões que possam eventualmente levar os agentes a convergirem para a fonte. Nessa abordagem, alguns métodos heurísticos de otimização podem ser utilizados, como, por exemplo, os algoritmos genéticos, ou, aqui no exemplo, a otimização por enxame de partículas. Nessa imagem aqui, a gente tem uma comparação realizada pelo Marques. Ele fez uma simulação envolvendo 7 agentes, e no quadro aqui mais à esquerda, ele utilizou a caminhada aleatória ponderada, foi uma tradução livre, não sei se essa tradução está correta, mas é um método biomimético, e no quadro do meio, ele usou a quinetraxia simples, que é um método baseado em gradiente, e no quadro mais à direita, ele usou a otimização por enxame de partículas, e a gente consegue visivelmente ver
que o emprego da estratégia de colaboração realmente fez com que os agentes se comportassem de maneira muito mais organizada, né, evitando múltiplas passagens por um mesmo ponto no ambiente. A última classe de algoritmos de busca de fonte de odor, eles consistem nos algoritmos probabilísticos e baseados em mapa. Os 3 algoritmos anteriores, eles não faziam muitas considerações sobre a natureza turbulenta da pluma, o que limitava bastante o desempenho deles. Nos algoritmos probabilísticos, a premissa básica ela consiste em entender a pluma de gás como um conjunto estocástico de pacotes de odor, os quais possuem uma probabilidade maior de serem detectados quanto mais próximo o sensor tiver da fonte de odor. Uma outra característica desses métodos é o fato de eles repartirem o ambiente em células para quantificar assim, a possibilidade de encontrar a fonte em cada uma delas. Nessa família aqui, 2 abordagens elas podem ser consideradas, que a primeira é a infotaxia, também chamada de redução de entropia, e a segunda de maximização da informação, né, que faz uso da matriz de informação de Fisher. A infotaxia, ela consiste em guiar o veículo para aquelas células que tiverem maior probabilidade de abrigar a fonte. Vamos pegar aqui como exemplo essa figura. O algoritmo ele vai iniciar todas as células com a mesma probabilidade de conter a fonte, né? A probabilidade ela é referente ao tom da cor aí nessa figura. Primeiramente, o veículo, que é esse ponto vermelho, ele vai realizar as medições ambientais, ou seja, ele vai coletar os dados sobre a concentração de odor e sobre a direção e o sentido do vento naquele local. Ele vai pegar esses dados, vai alimentar um modelo da pluma, esse modelo pode ser analítico, pode ser numérico, e esse modelo ele vai retornar uma probabilidade de localização da fonte. Então ele vai atualizar a probabilidade da fonte estar em cada uma das células desse ambiente. E isso vai sendo feito sucessivamente. A decisão de qual direção seguir, o algoritmo vai fazer pensando simplesmente na probabilidade de conter a fonte. E assim, sucessivamente, até que ele consiga declarar a fonte. Já os métodos que utilizam a maximização da informação, eles vão buscar guiar os agentes para os locais que não necessariamente tenham maior probabilidade de conter a fonte. Mas ele vai buscar guiar para aqueles locais que ele possa ter mais chances de encontrar mais informações sobre a fonte. Ou seja, é uma maneira meio que indireta de localizar a fonte, através dos rastros que ela deixa pelo caminho, né? E essa estratégia, ela consegue, de uma maneira muito interessante, otimizar a relação entre a navegação direta, no sentido da fonte, e a exploração do ambiente. Isso é interessante porque pode contribuir para amenizar aqueles mínimos locais de detecção e permitir também uma eventual busca por mais de uma fonte naquele ambiente. Aqui nessa imagem que eu trouxe, tem uma comparação feita no trabalho do Bayat sobre o comportamento típico desses 2 métodos. Essa aqui é uma simulação que ele realizou. A mancha marrom aqui corresponde à concentração de odor, a linha vermelha é a trajetória do veículo, e esses pontos pretos sobre a linha vermelha são os momentos em que houve detecção de algum rastro químico. Os pontos verdes são as estimativas da posição da fonte, e o ponto amarelo é a localização exata da fonte. A gente pode perceber que o método de redução da entropia, a infotaxia, ela possui uma tomada de decisão quanto às direções que ela pode tomar. Nesse exemplo aqui, ela só pode ir para norte, sul, leste ou oeste. Enquanto isso, o método que usa a matriz de Fisher, ela já permite uma navegação em qualquer direção. Além disso, ele também apresenta uma estimativa melhor. Esses pontos verdes aí estão mais próximos da posição real da fonte. Aqui vale ressaltar também que esses métodos probabilísticos, em geral, eles possuem uma grande desvantagem, que é o fato de eles serem altamente dependentes da calibração, tanto dos parâmetros do modelo quanto das funções probabilísticas que ele vai usar, além também das estimativas iniciais das variáveis de ensaio, como a posição da fonte e as variáveis ambientais. Se essas estimativas elas forem muito longe dos valores reais, o algoritmo eventualmente pode não convergir.
Pois bem, vamos falar agora sobre a detecção de fontes de odor, sobre uma perspectiva de problemas e soluções. Quais são os principais problemas que existem na área e quais foram as soluções mais interessantes adotadas até então? Esses problemas eles podem ser classificados em duas categorias, né? Primeiramente, aqueles que são intrínsecos a qualquer método de busca que for utilizado, qualquer plataforma, que são a dispersão intermitente da pluma e a lenta resposta dos sensores, e aqueles problemas que surgem quando a gente opta por utilizar um quadricóptero, uma aeronave de asa rotativa, nessa tarefa, que é a interferência do movimento das hélices e a limitação dos recursos embarcados. O primeiro problema, que se refere à dispersão intermitente da pluma, como o ar é um ambiente com uma baixa viscosidade, então a pluma ela tende a se manifestar predominantemente de uma maneira turbulenta e irregular. A consequência disso é que ela gera um sinal de saída no sensor de detecção de gás semelhante a esse aí na figura à direita, em que no eixo das abscissas a gente pode considerar tanto tempo quanto espaço. A olho nu fica bem complicado nesse gráfico aí para a gente dizer se o veículo está próximo, está distante, está se aproximando, está se distanciando da fonte. Como solução para esse problema, a gente pode simplesmente mapear o ambiente sem utilizar a pluma para guiar os indivíduos. A gente pode simplesmente definir algumas trajetórias para os indivíduos executarem e mapearem a presença de odor e, posteriormente, através desse mapa, o algoritmo ser capaz de estimar a posição da fonte. E uma outra solução seria a adoção de algum método probabilístico, porque eles já tratam de maneira muito natural a natureza da pluma, essa natureza turbulenta, probabilística da pluma. Uma outra solução, eu vou falar mais à frente, que seria a extração de características matemáticas do sinal de saída do sensor. Outro problema, que se refere à resposta lenta dos sensores, nesse trabalho aqui, e o que eu tenho observado é que muitos dos trabalhos utilizam sensores baseados em óxido de metais, que são os que possuem menor tempo de resposta. Mas ainda assim, esse sensor da Fígaro, por exemplo, da primeira linha, ele possui um tempo de resposta de 3 minutos. Né? Isso é um tanto inviável, já que 3 minutos, eu vou falar mais à frente, 3 minutos é o tempo que eu pretendo ter de ensaio total. Esse segundo trabalho, o do Castro e outros, eles usam um sensor da SensorTech. Ele, inclusive, fez uma caracterização dinâmica da resposta desse sensor, que é esse gráfico aí à direita. A gente pode observar que ele caracterizou o atraso com 0,2 segundos, o tempo de pico correndo a 1,4 segundos após o contato com a excitação, e o grande problema aqui é o tempo de retorno do sensor, é o tempo que ele leva para voltar ao patamar inicial após ele já não ter mais contato nenhum com nenhuma excitação. Como solução, né, a esse problema, a gente propõe aqui utilizar esse sensor aí da terceira linha dessa tabela, que é o sensor de gás SGP30, que é esse aqui que está na imagem. Ele consegue ter uma resposta total de até 3 segundos. E com isso, ele traz essa vantagem de não necessitar, de não demandar tanta espera no ponto. Além disso, esse sensor ele tem outras vantagens, como eu vou falar mais à frente das limitações da aeronave, que ele de fato consegue lidar bem com essas limitações, tanto de peso, quanto de dimensão, quanto de alimentação. Uma outra vantagem desse sensor é o fato dele já possuir compensador de temperatura e umidade em relação ao sinal de detecção de odor. Outra solução para a resposta lenta dos sensores foi um estudo realizado um trabalho de Lilienthal e outros em 2009, em que eles verificaram que não há necessariamente uma necessidade de aguardar o tempo de acomodação dos sensores. Eles verificaram que quando o sensor é submetido a múltiplas rajadas de excitação, a resposta dele vai gradativamente aumentando. Né? A gente pode, inclusive, ver aqui nesse gráfico que isso acontece.
até a quarta detecção ali, a gente percebe que o pico da resposta, esse sinal laranja, ele só aumenta. Quando a gente se aproxima da fonte, a gente espera que haja mais colisões, né, com o gás de interesse, e com isso a gente espera que próximo da fonte, esse sinal ele vai adquirindo amplitudes cada vez maiores. Ou seja, esse atraso do sensor, na verdade, causa essa vantagem de só amplificar o nível do sinal, ou tende a amplificar a saída do sinal, mais próximo da fonte. Esse comportamento não é observado nos trabalhos que fazem uso da estratégia de parar em um ponto, sentir o odor naquele ponto, esperar o tempo de acomodação e só então ir para outro ponto. Já que entra na categoria dos problemas que surgem quando optamos pelos quadricópteros, a interferência do movimento das hélices é o principal deles. Né? Inclusive, alguns autores chegaram a classificar o uso de quadricópteros para essa tarefa como impossível, por causa desse problema. O trabalho do Bourgeois, que inclusive ele utiliza o mesmo modelo que nós vamos usar nesse trabalho, que é o Crazyflie 2.0, ele fez um estudo sobre a dispersão de gás que o movimento das hélices causa. A gente consegue notar aqui na figura da esquerda que quando o ar ele vem da parte inferior da aeronave, ele realmente sofre uma dispersão bastante abrupta do ar que é jogado para baixo pelas hélices. Né? Isso faz com que no sensor, que está localizado na ponta dessa seta vermelha, faz com que esse gás ele até transite nesse sensor, mas de uma maneira muito disforme. Já a camada de gás que está na parte superior da aeronave, como ele é sugado pelas hélices, ele gera inclusive um movimento fluídico laminar aí nessa região, o que pode ser inclusive interessante, já que ele direciona esse ar mais ou menos aí na vizinhança do sensor. Como solução a esse problema, das hélices que severamente afeta, né, o meio, a vizinhança próxima ao sensor, ele propõe utilizar uma técnica de extração de característica do sinal de saída do sensor, que foi proposta pelo Schmucker e outros em 2016. Essa técnica consiste em pegar essas subidas repentinas que surgem no gráfico de saída, que são essas linhas vermelhas, e fazer uma contagem, uma média móvel desses bolts, para entender mais ou menos em qual posição que ele está em relação à fonte. O autor ele fez um estudo aí, concluindo que a média da contagem desses bolts ela se relaciona à distância até a fonte na direção do vento. Já a variância da contagem desses bolts ela é inversamente proporcional à distância até essa linha média entre a partir da fonte na direção do vento. Então, com isso, a gente consegue medir nesses bolts, a gente consegue estimar a localização que nós estamos em relação à fonte. Por fim, o problema que está presente na maioria dos veículos aéreos, em especial o quadricóptero, que é o nanodrone, né? É um problema que se refere à limitação dos recursos embarcados que ele tem à disposição. É uma aeronave pequena, tem um payload de 15 gramas e uma distância entre hélices de 9,22 centímetros. Além disso, ela já carrega um deck, que é esse deck aqui na parte superior do veículo, que é responsável pelo sistema de localização interno. Então, já tem um payload diminuído em 3,3 gramas, né, por causa desse deck, e um espaço também superior da aeronave quase totalmente já ocupado. Isso faz com que a placa do sensor que nós vamos embarcar, ela deva ser a menor e a mais leve possível. Uma outra limitação se refere à bateria. É uma bateria de 240 mAh, que é capaz de fornecer uma alimentação de até 100 mA a 3,7 volts. Essa característica também ela acabou limitando nossa escolha dentre os sensores, já que ele indicado, aquele SGP30, ele consegue lidar bem com essas limitações. Como solução a essas limitações, a gente teve que limitar o tempo de voo das aeronaves. Em condições ótimas de voo, isso é, sem
a presença de um deck, de um sensor embarcado, sem nada embarcado, sem vento e com a bateria nova, os fabricantes asseguram um tempo de voo aí de 5 até 6 minutos. Só que essa não vai ser a nossa situação, nossas baterias vão estar gastas, o veículo vai estar embarcado, eventualmente pode ter um vento no ambiente, um vento artificial. Então, com isso, a gente busca limitar o tempo de voo do veículo em até 3 minutos, né, conforme o desempenho, talvez até menos. Só que essa limitação de tempo de voo, eu não considero que vai ser um empecilho muito grande para o projeto, porque se a gente adotar uma velocidade de segurança de 0,5 metro por segundo, né, uma aeronave que tranquilamente chega a 1 metro por segundo, ainda assim a gente vai estar falando de uma distância de 90 metros que ela vai conseguir cobrir dentro do ambiente. Né? A gente pretende utilizar o laboratório do Bloco 1C, que, o mesmo que a Gabriela utilizou no trabalho dela, e lá tem uma área útil de aproximadamente 30 metros quadrados. Então, um veículo que percorre 90 metros, eu imagino que seja tranquilo. Além disso, como o veículo possui um processamento mais limitado, nós vamos ter que rodar um algoritmo de detecção de fonte de odor e também uma parte do controlador e um computador de mesa em uma estação. E a estação vai estar constantemente tendo que se comunicar com os veículos através de um sistema de rádio que é possibilitado por esse dongle aí na imagem, que é fabricado pelo mesmo fabricante do Crazyflie. Bom, vamos para a proposta do projeto. Vou tomar uma água aqui só um instante. Bom, já temos então alguns problemas com as soluções bem delimitadas. Então, quais são as áreas, quais são os potenciais campos de desenvolvimento que nós podemos ter aí ainda nessa área? No trabalho da Shen, aquele trabalho de revisão, os autores elencaram 8 possibilidades de desenvolvimento. Dessas 8 possibilidades, através de uma análise de viabilidade, né, com o tempo que nós dispomos e também os equipamentos, eu identifiquei essas 3 potenciais propostas de contribuição, somadas a uma 4ª, que eu vou mostrar agora. Primeiramente, como nós dispomos de veículos aéreos, então a varredura tridimensional ela já parte com uma possibilidade bem viável aí de utilização. Além disso, também, eu identifiquei a possibilidade de utilizar um grupo de quadricópteros. Nós temos 3 quadricópteros funcionais atualmente, para mapear ou realizar uma busca ativa no ambiente que contém múltiplas fontes de odor. Né? Essa tarefa ela vai acabar demandando esforço maior de cooperação entre os veículos e aí nós temos algumas possibilidades de desenvolvimento. A terceira contribuição se refere a implementar um controlador preditivo baseado em modelo na camada de controle transacional das aeronaves. Né? Esses veículos eles já vêm de fábrica com firmware, no firmware deles já vem o controlador PID implementado tanto para o subsistema rotacional quanto para o subsistema transacional. E esse PID em cascata ele apresenta um desempenho muito interessante, só que a gente considera que pode ser melhorado implementando o MPC. Pelo menos a camada do subsistema transacional. Né? Esse MPC ele vai rodar no computador de mesa e vai constantemente enviar os dados de controle para as aeronaves através do sistema de rádio. Como o MPC ele consegue lidar com restrições de uma maneira bastante efetiva, então a gente também pretende usar ele na parte da cooperação para evitar colisão entre as aeronaves. Por fim, né, a última possibilidade de desenvolvimento se refere à combinação entre os algoritmos daquelas famílias que eu listei no início da apresentação. Conforme o tempo que nós dispomos, eu pretendo trabalhar ou no mapeamento do ambiente ou na busca e detecção da fonte de forma ativa. E isso pode ser feito combinando diferentes algoritmos, dos quais eu acho mais interessantes aqueles da classe dos multiagentes, principalmente dos baseados em exploração,
com algum algoritmo probabilístico. Na pesquisa bibliográfica que foi realizada, os algoritmos multiagentes, principalmente esses baseados em exploração, eles apresentaram características bastante interessantes para a gente lidar com os problemas citados. Por exemplo, aqui esse que faz uso do PSO, ele tem essas vantagens de ser capaz de detectar mais de uma fonte de odor no ambiente e, principalmente, ele não necessita de modelo explícito da pluma. Eu não sou da área de mecânica dos fluidos, mas o pouco que consegui averiguar, ter um modelo da pluma é uma coisa realmente desafiadora. Então, a gente vai ter que analisar a vantagem desse algoritmo de robô baseado em exploração, como exemplo aqui o PSO, combinado com algumas características dos algoritmos probabilísticos, né? Para utilizar as vantagens deles, que consiste basicamente na robustez que eles trazem e também, como é uma área mais recente, ele tem mais campo para desenvolvimento. Por fim, trago aqui o cronograma do projeto. Eu não vou entrar aqui no detalhe para não ocupar muito tempo, nós já temos 35 minutos de apresentação. Mas, basicamente, é um cronograma que vai necessitar um pedido de dilação de pelo menos 5 meses. Né? Meu prazo encerraria aí os 48 meses em fevereiro do ano que vem. E a previsão aqui eu estou contemplando até mês de julho do ano que vem. Bom, é isso. Eu agradeço a atenção e o tempo de todos aqui. E passo a palavra aí para o professor Daniel, para ele continuar com a sessão. Né? Muito obrigado.